trabalhe com medidas explícitas e não implícitas. Olha só, né? O que é isso? Eu deixei um textozinho aqui, então eu vou disponibilizar isso lá no Telegram, tá? O link vai estar na descrição aí do vídeo. Medida implícita é simplesmente você arrastar uma coluna da tabela para um visual no relatório. Você pode escolher o tipo de agregação que será feita. Eu acho que isso aqui mudou. Eu acho que isso aqui mudou nessa versão de agora, viu? Eu acho que isso aqui mudou, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma tabela. Eu acho que isso aqui mudou, tá? Vamos botar uma tabela. Vamos ter a categoria. E vou puxar agora, por exemplo, quantidade. Vou puxar a medida implícita. A medida implícita é isso, né? A gente arrastar uma coluna numérica, né? E tratar ela como medida, né? Arrastada para um visual. Por exemplo, nesse caso aqui, pegar a quantidade, que já é uma coluna, não é uma medida, né? É uma coluna, trazê-la para cá, né? Pode ser uma coluna calculada, né? Ó, o que aconteceu, ele não agregou, né? Ó. Então isso aqui é novidade, né? Isso é bom, né? Isso é bom porque ele está obrigando o cara a fazer a medida explícita. Ó, que antes, como eu escrevi aqui até, você pode escolher o tipo de agregação que será feita. Ele não está deixando mais agora. Antes ele deixava dar um botão direito aqui e mostrava, vai ser uma soma, vai ser uma média, né? Vai ser um máximo, um mínimo, né? Ele não está mais deixando isso, né? Isso é bom, né? Porque obriga a trabalhar do jeito certo, né? Se eu pegar a quantidade e jogar para o cartão, vou jogar para um cartão, aqui, né? Ó, aqui ele está totalizando, né? Aqui ele está totalizando a quantidade. Vou dar aqui. Aqui, né? Está totalizando. Só que isso é uma medida implícita. Isso não é uma medida explícita, né? Agora, antes, eu podia dar um botão direito aqui. Pode ver o que ele está fazendo aqui, ó. Engraçado, né? Mudou isso agora, novembro de 23. Ó, ele está fazendo um SAM, automaticamente ele está fazendo um SAM, né? Por quê? Esse SAM, porque a agregação dela, padrão, tá como SAM. Mas antes, ele deixava a gente vir aqui e mudar essa agregação padrão de SAM para um average, para um max, para um min, até com uns desvio padrão, mediana. E agora ele nem não deixa mais, né? Ou então mudou a forma como ele deixa agora, não sei, não importa, porque também essa não é a forma, não é a forma certa, né? Essa é uma medida implícita, né? O que é que ele está fazendo aqui agora? Quem é que sabe dizer o que foi que aconteceu aqui? Ele repetiu, está repetindo a categoria e abriu aqui a quantidade. Foi o que aconteceu, né? Ele não, né? O que é que ele fazia antes aqui, que ele não está fazendo agora? Ele não está totalizando quantidade por categoria, né? Ele não está totalizando, né? Ele não está totalizando. Então, certo, né? Se eu quero totalizar a quantidade, é eu usar a medida explícita, que é o quê? Que é uma medida aqui de total QTD, fazer uma agregação aqui, eu escolhi minha agregação que eu quero, né? Soma da quantidade. Eu quero uma soma, se eu fizer uma média, eu faço uma média aqui, né? Então aqui eu estou explicitamente dizendo, né, qual é a agregação que eu quero, né? De forma explícita. Que vai dar esse valor aqui, né? O 928. O mesmo valor lá da agregação implícita, né? Vou puxar para cá, vai dar esse mesmo valor aqui, né? Exatamente o mesmo valor, né? Aí você pensa, tá, mas se dá a mesma coisa, por que eu não uso essa ao invés de fazer a medida? Tá? Daqui a pouco eu explico o que aconteceu aqui, tá? Deixando vocês pensando aí um pouquinho. Tá, medida explícita, né, é criar a medida usando DAX, né? E definir explicitamente o que está sendo feito por trás da medida, né? As agregações, os filtros, né? Então isso é a forma como a gente fez lá, né? O SAM da quantidade, por exemplo, né? Medida implícita pode resultar em valores errados, principalmente quando se agrega percentuais. Porque não tem sentido, né? Você faz uma média de percentual, isso matematicamente está errado, né? Também dificulta a posterior manutenção do relatório, pois não se sabe o que cada medida implícita está fazendo por trás. Aí dificulta a manutenção, né?
Posterior manutenção. Na medida explícita é muito melhor para dar manutenção do que a medida implícita, né? Medida explícita é a forma correta de criar medidas, pois você sabe exatamente o que a medida está fazendo. Isso está sendo explicitamente declarado o que ela está fazendo, né? Facilita a reusabilidade, tá? E tem essa questão também da reusabilidade, porque no caso aqui, por exemplo, da quantidade. Aqui ele está fazendo uma soma, mas em outro visual ele poderia estar fazendo um average, uma média, né? Em outro um máximo, outro um mínimo, né? E na medida explícita, não. Se eu usar ela em qualquer lugar, eu sei exatamente o que ela está fazendo, porque ela é fixa aqui, né? Ela é essa aqui, sempre. Em qualquer lugar que eu use, ela vai ser o SAM. Então, aumenta, facilita todo o relatório, né? Ela vale, tá? Então, vou até tirar a quantidade, ó. Então aqui, botei uma tabela, categoria, e puxei a medida implícita, a coluna de quantidade para cá, né? Ó, aí ele abre, né? O que a gente está fazendo aqui, né? O que ele está fazendo? Ele está fazendo o produto cartesiano, né? Fazendo produto cartesiano. Né? Porque o comportamento padrão antes não era esse, né? O comportamento padrão, ele agregava tudo isso e dizia, ó, e agregava por categoria. Era esse aqui, ó, o comportamento padrão antes, que ele fazia. Também não sei se eu mudei alguma configuração. Eu acho que não. Eu acho que foi ele mesmo que mudou. Né? Eu acho bom isso aí, né? Porque obriga o cara a fazer o certo, né? Tá, ele fazia isso, né? Ele fazia isso. O mesma coisa da medida explícita, ele fazia na implícita, ele agregava. Né? Então, por exemplo, embutido, ele agregava a quantidade para essa categoria. E assim vai, né? Agora não. Agora ele fez o produto escalar, né? O produto cartesiano, na verdade. O produto cartesiano. Ele fez embutido. Ele combinou, né? Embutido com quantidade 1 é uma linha. Embutido com quantidade 2, ele abriu a combinação de categoria com quantidade, né? Embutido com 3, embutido com 4, que não tem sentido nenhum isso, né? É uma informação sem sentido isso, né? Pelo menos eu não... Aí assim vai, né? Aí foi para hambúrguer. Hambúrguer com 1 é uma linha. Hambúrguer com 2 abriu outra linha. Hambúrguer, né? Ou seja, não tem sentido nenhum isso, né? Mas aqui é o produto cartesiano, né? A combinação distinta dos valores. Né? Tá? Então fica aí a 5, né? Trabalhe com medidas explícitas e não implícitas, tá?